papéis e jogou-lhe um deles ao rosto, com uma praga. Montou no burro e começou a subir o declive. O irmão Francis arrebatou o precioso documento e pôs-se a andar ao lado do ladrão, agradecendo profusamente e abençoando-o repetidamente. Enquanto guiava o burro para o lado dos arqueiros ou cartos. 15 anos. Disse o ladrão com desprezo e, outra vez, empurrou Francis com o pé. Vá embora. Acenou com a cópia iluminada que brilhou à luz do sol. Lembre-se, 2 eclos de ouro resgataram a sua lembrança. E diga ao seu papa que eu a ganhei honestamente. Francis parou de subir o declive. Traçou no ar uma cruz abençoando mais uma vez o bandido e, serenamente, louvou a Deus pela existência desses dinaruços. Ladrões, que erravam por ignorância. Acariciou a planta original enquanto se afastava pelo caminho. O ladrão, enquanto isso, exibia com orgulho a maravilhosa cópia com iluminuras aos seus companheiros da montanha. Comida! Comida! Disse um deles, fazendo festas ao burro. Andar, andar, corrigiu o ladrão. Comida, só mais tarde. Quando, porém, já se encontrava a grande distância deles, uma imensa tristeza. Aos poucos, invadiu o irmão Francis. A voz sarcástica ainda lhe ressoava aos ouvidos. 15 anos. Então é isso que vocês fazem. 15 anos. É um trabalho de mulher. Ah! O ladrão se enganara. Mas os 15 anos se tinham ido e, com eles, todo o amor e tormento gastos nas iluminuras. Enclausurado como vivera, Francis se desacostumara do mundo exterior, com seus hábitos ásperos e atitudes rudes. A zombaria do ladrão perturbou-o profundamente. Pensou no manso sarcasmo do irmão de Eris, naqueles primeiros anos. Talvez ele tivesse razão. Avançou vagarosamente, com a cabeça baixa, dentro do capuz. Ao menos ficará a relíquia original. Ao menos. Egara o momento. O irmão Francis, no seu simples hábito monástico, nunca se sentirá menos importante que naquele último instante, ao se ajoelhar na majestosa basílica antes do começo da cerimônia. Os movimentos suaves, os remoinhos de cores vívidas, os sons que acompanhavam os cerimoniosos preparativos, já pareciam litúrgicos em espírito, tornando difícil pensar que nada de importante ainda tivera lugar. Bispos, monsenhores, cardeais, sacerdotes e vários funcionários leigos em vestimentas elegantes e antigas, iam e vinham na grande igreja, mas os seus movimentos eram como um gracioso bater de relógio que nunca parava, tropeçava ou, de repente, andava em direção diversa. São Petrius entrou na basílica tão magnificamente trajado que Francis, a princípio, tomou-o por um prelado. Trazia um banquinho para os pés, com uma pompa tão natural que o monge, se já não estivesse ajoelhado, poderia ter feito uma genuflexão para ele. O São Petrius dobrou um joelho diante do altar-mor e dirigiu-se ao trono papal, onde substituiu o banquinho novo pelo outro que parecia estar com uma perna quebrada. Isso feito, voltou pelo mesmo caminho.
O irmão Francis se maravilhava com a estudada elegância de gestos que acompanhava as coisas mais triviais. Ninguém fazia nada ao acaso. Não havia um só movimento que, como as estátuas e as pinturas, não contribuísse para a dignidade e imponente beleza do antigo recinto. Até o murmúrio da própria respiração parecia vir de distantes abóbadas. Terribilis est locus est, rictumus bei est, e porta coeli, terrível na verdade. Casa de Deus, porta do céu. Algumas das estátuas eram vivas, segundo Francis observou depois de algum tempo. Havia uma armadura de encontro à parede a poucos metros para a sua esquerda. O seu punho coberto de malhas segurava o cabo de um resplandecente machado de batalha. Nem mesmo uma pluma do elmo se movera enquanto ali estivera ajoelhado. Havia uma dúzia de armaduras idênticas a intervalos regulares. Somente depois de ver uma mosca se esgueirar pela viseira da estátua à esquerda, começou a suspeitar que a carcaça guerreira contivesse um ocupante. Seus olhos não viram qualquer movimento, mas a armadura emitiu alguns estalidos metálicos enquanto abrigou a mosca. Essa, então, devia ser a guarda papal, tão renomada em batalhas cavalheirescas, a pequena guarda privada do primeiro vigário de Deus. Um capitão da guarda estava passando os seus homens em cerimoniosa revista. Pela primeira vez, a estátua se mexeu. Levantou a viseira em saudação. O capitão atenciosamente parou e, antes de prosseguir, usou o seu próprio lenço para espanar a mosca da testa da inexpressiva face que aparecia dentro do elmo. A estátua continuou imóvel. A imponência da basílica foi temporariamente prejudicada pela entrada de multidões de peregrinos, pois, embora organizados e eficientemente conduzidos, eram estranhos ao lugar. Muitos pareciam andar na ponta dos pés até os seus lugares, temerosos de fazer barulho ou criar qualquer distúrbio, ao contrário dos Sampetrii e do clero de Nova Roma que emprestavam eloquência ao som e ao movimento. Entre os peregrinos, aqui e ali, alguém dissimulava uma tosse ou tropeçava. De repente, a basílica assumiu um aspecto guerreiro. Novas estátuas em armadura marcharam para dentro do santuário, dobraram o joelho e inclinaram as lanças, saudando o altar antes de ir para os seus lugares. Duas delas se postaram dos lados do trono papal. Uma terceira caiu de joelhos à direita do trono e lá ficou, sustentando a espada de Pedro na palma das mãos erguidas. O quadro se imobilizou. Outra vez, a não ser pelo tremular das chamas dos candelabros do altar. Um clére de trombetas rompeu de repente o silêncio sagrado. A intensidade do som subiu a ponto de se fazer sentir nos rostos e doer nos ouvidos. A voz das trombetas não era musical, mas anunciatória. As primeiras notas começavam no meio da pauta, depois subiam em tom, intensidade e andamento, até a cabeça do monge ferver e até não haver na basílica senão a explosão das tubas. Depois, silêncio mortal seguido de uma voz de tenor. Primeiro cantor, apropin quategnis pastore ovibus passendis. Segundo cantor, genua nunc flectantur omnia. Primeiro cantor, Juscitolin Jesus Petrum passer igrejem domini.
Segundo cantor, et Petrus Pontifex Maximas. Primeiro cantor, Gaudiat igitur populus Christi, e gratias agat damano. Segundo cantor, Nando sebimur a Spiritus Sancto. Coro, Aleluia, Aleluia. A multidão levantou-se e ajoelhou-se num lento ondular que seguiu a cadeira do frágil velho de branco que abençoava o povo à medida que a procissão negra, roxa e vermelha, o conduzia vagarosamente ao trono. A respiração faltava ao pequeno monge de uma distante abadia num deserto distante. Era impossível ver tudo o que acontecia, tão formidável era a onda de música e movimento, afogando os sentidos e dirigindo a mente ao que estava para vir. A cerimônia foi breve. A sua intensidade não seria suportável, se fosse mais longa. Monsenhor Malfredo Aguerra, o próprio advogado do santo, observou. O irmão Francis aproximou-se do trono e ajoelhou-se. Depois de um rápido silêncio, entoou o seu pedido em canto-chão. Sancti Pater, a sapientia summa petimus ultimi beatus libuetis cujus miracula mirati sunt multi. Suplicava-se a Leão que esclarecesse o seu povo pela solene definição acerca da piedosa crença de que o Beato Libuetis era realmente um santo, digno da dúlia da Igreja e da veneração dos fiéis. Gratissima nobis causa, lhe respondeu a voz do ancião de branco, explicando que era desejo do seu coração anunciar que o beato mártir estava entre os santos, mas também que era unicamente com a assistência divina, subducto Sancti Spiritas, que ele poderia atender ao pedido de Aguerra. Pediu a todos que rogassem a Deus por essa assistência. Mais uma vez a imensa voz do coro encheu a basílica com a ladainha de todos os santos. Pai do céu, Deus, tende piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Espírito Santo, Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, miserere nobis. Santa Maria, rogai por nós. Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis. O fragor da ladainha continuava. Francis ergueu os olhos para uma pintura do Beato Libuetis que acabava de ser descoberta. O afresco era de proporções heróicas. Retratava o julgamento do Beato diante da multidão, mas o rosto não tinha aquele sorriso torto do trabalho de Fingo. No entanto, era majestoso e, pensou Francis, mais de acordo com o resto da basílica. Homines Sancti Martyrs, orate pro nobis. Quando a ladainha terminou, mais uma vez Monsenhor Aguerra apresentou sua causa ao Papa, pedindo que o nome de Isaac Edward Libuetis fosse formalmente inscrito no calendário dos santos. Mais uma vez invocou-se a assistência do Espírito Santo, pelo canto do Veni, Creator Spiritas, entoado pelo Pontífice. Pela terceira vez, Malfredo Aguerra pediu a proclamação. Surgat ergo Petrus ipse. Por fim ela veio. O 21º Leão entoou a decisão da Igreja, tomada sob a inspiração do Espírito Santo, de proclamar que um antigo e obscuro técnico chamado Libuetis era verdadeiramente um santo no céu, cuja poderosa intercessão poderia, e de direito deveria ser implorada reverentemente. Foi indicado
Um dia de festa para se celebrar a missa em sua honra. São